Salmo de número 67. As nações rendam graça ao mestre de canto para instrumento de cordas, salmo cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheçam na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se, exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu seu fruto, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Nós temos a oportunidade de estar diante do nosso Deus. Aqui, no Salmo 67, ele fala que, para que conheçam, faça resplandecer sobre nós o rosto, para que conheçam a terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. O Senhor se faz revelado a nós todos. Ele se revela, entendendo que a tua grande plenitude é a vinda de Cristo Jesus por nós. Mas nós temos a oportunidade de louvar a esse Deus, de engrandecer ao nosso Deus. Fechemos os nossos olhos para que possamos orar ao Senhor. Senhor Pai, nós te damos graças, te louvamos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de estar na tua casa. Te louvamos, Senhor Deus, pois só o Senhor merece toda honra, glória e louvor. Obrigado, Senhor Deus, pois para nós é um privilégio estar na tua casa, Senhor. A oportunidade, só o fato de estarmos aqui, é motivo de sermos abençoados pelo Senhor. Sim, Senhor Deus, assim, aceita, Senhor Deus, o nosso louvor a Ti, entendendo, Senhor Deus, que o nosso louvor a Ti não se resume apenas às canções, mas que isso venha refletir em todas as nossas vidas, no dia a dia, Senhor Deus, que possamos ser achados, ó Pai, agradáveis a Ti. Sim, Senhor Deus, é isso que nos importa. Assim nós te louvamos e te agradecemos no Teu santo nome. Amém e amém. Louvemos ao Senhor com eu creio. Nosso Pai eterno Deus, único Criador, todo-poderoso, através do Santo Espírito, nos deu seu Filho Jesus, o Salvador. Eu creio em Deus, nosso Pai, eu creio em Cristo, Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição, que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Juiz e defensor, sofreu ali na cruz, e te sou perdoado. Desceu na escuridão, e em vida e glória surgiu, pra sempre exaltado. Eu creio em Deus, nosso Pai, eu creio em Cristo, Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição,
que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio em Deus, nosso Pai. Eu creio em Cristo, Filho. Creio no Espírito Santo. Nosso Deus é três em um. Creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Creio em ti, Jesus. Creio que ressuscitou. Creio que Jesus é o Senhor. Eu creio na eternidade, no puro nascimento, na comunhão dos santos, na santa igreja. Creio na ressurreição, quando Jesus voltar, pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio em Deus, nosso Pai. Eu creio em Cristo, Filho. Creio no Espírito Santo. Nosso Deus é três em um. Creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Pois eu creio no nome de Jesus. Pois eu creio no nome de Jesus. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no profeta Ezequiel, capítulo 18. Nós vamos ler do 30 ao 32. Ezequiel, capítulo 18, 30 ao 32. Portanto, eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus. Diz o Senhor Deus: convertei-vos e desviai-vos de vossas transgressões, e as iniquidades não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, um espírito novo. Pois, porque morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei. Nesse processo aqui, o povo de Israel, ele estava reclamando ao Deus por que os seus filhos estavam herdando a justiça de Deus. E o Senhor, ele afirma que ele é o juiz justo. Ele é o juiz a qual condena aquele que comete a transgressão. Mas ele não tem prazer na transgressão. Por isso ele afirma: convertei-vos dos seus maus caminhos, convertei-vos e não pratique mais isso, e transforme as vossas vidas. Isso que o profeta Ezequiel afirma ao povo de Israel. E o povo de Israel somos nós. Da mesma forma, nós pecamos contra o nosso Deus. O nosso pecado é o motivo que nos afasta de Deus. E isso é o que Deus quer de nós, que nós confessemos os nossos pecados, que nós convertemos dos nossos maus caminhos e que nós entendemos que nós somos falhos e pecadores e sem a sua graça e a sua misericórdia é impossível. Mas, porém, Deus, o que ele nos repreende, que nos ordena?
confesse os nossos pecados e viva, não peque mais e viva. Então, nós tiremos alguns minutos para confessar os nossos pecados ao Senhor, que possamos tirar alguns minutos reconhecendo o quanto somos pecadores e que precisamos da misericórdia do Senhor. Retiremos alguns minutos silenciosamente, logo após o presbítero Tiago estará fazendo uma oração de arrependimento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor, falando com o Senhor, porque o Senhor nos permite nos achegar a Ti, Deus, com palavras, mesmo que com o coração entristecido, com o coração contrito, porque muitas das vezes durante o nosso caminhar nós escolhemos seguir com a vontade da nossa carne, nós escolhemos nos afastar do Senhor. Mas da mesma forma o Senhor nos convida a colocar diante do Senhor aquilo que nos preocupa, aquilo que nos dificulta, Deus, a caminhada, e pedir para que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, Deus. Nós precisamos, Deus, do Teu Espírito Santo agindo na nossa vida. Nós precisamos, Deus, da graça de Cristo sendo derramada na nossa vida constantemente, porque pela nossa própria força nós não vamos conseguir. Mas o que nos anima, o que nos conforta e que nos faz progredir todos os dias como cristãos é saber, Deus, que Cristo já morreu no nosso lugar. Cristo já nos perdoou os pecados e nos livrou, Deus, da escravidão do pecado. E agora nós conseguimos, Deus, desempenhar nossas funções como cristãos e viver uma vida de acordo com a Tua vontade. Mesmo que por alguns momentos nós erramos, falhamos, mas o Teu Espírito Santo age na nossa vida, nos afastando, Deus, do pecado e nos fortalecendo para que não erremos com o Senhor, Deus. Que o Senhor continue, Deus, nos dando mais e mais o Teu Espírito Santo agindo na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, Deus, para que nós não pequemos contra o Senhor e sim cresçamos nesse caminho de santidade e santificação contigo, Deus. Isso que nós oramos nessa noite, no santo nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, vamos ficar de pé para alegremente louvar o Senhor? Perdão e graça. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus.
um coração quebrantado e humilde. Não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração, Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Ainda de pé, que possamos louvar o Senhor. Bondade de Deus. te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és, eu vivo na bondade de Deus.
és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tens, eu cantarei a bondade. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Na próxima canção, aqueles irmãos que vieram preparados para os dízimos e ofertas, fiquem à vontade para depositar no gasofilácio. Vamos cantar Falar com Deus. Oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Fala com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma, Criador, sentir que os céus estão abertos, ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois vida força
Declare: grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz, seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. É o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. Glória seja o nome do Senhor. A nossa irmã Denilza vai fazer uma oração de agradecimento. Ó Pai, graças nós te damos, Senhor, porque a bondade do Senhor, ó Deus, tem nos acompanhado. Obrigada, Senhor, porque se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor, meu Deus, nós nem teríamos esse privilégio de estarmos aqui para louvar-te ao Senhor por esse um ano de organização da nossa igreja, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Pai, nós te agradecemos por cada dízimo, por cada oferta, Senhor, trazida aqui essa noite. Pai, que o Senhor continue a colocar gratidão, Pai, no coração de cada um que devolveu, Senhor. E aqueles, ó Pai, que não puderam devolver, que o Senhor abra as portas, Senhor, abra portas de emprego, de oportunidade, Senhor, para que eles também tenham essa gratidão ao Senhor em devolver, Pai, devolver uma pequena parte, ó Pai, como prova, Senhor, de tudo que o Senhor tem feito para nós. Fica conosco, Senhor, abre os nossos corações para aprendermos a Tua palavra neste tempo, Senhor, que possamos sair daqui melhores do que chegamos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. A palavra está com o pastor Pablo. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, paz e graça. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, paz e graça. É bom ter cada um de vocês aqui, né, no nosso aniversário, na nossa festa. Foi muito bom, né? Estávamos aqui ontem à noite e hoje de manhã. A gente teve um café da manhã aí que teve gente que já almoçou, né, depois ainda. Mas fica tranquilo, ano que vem vai ter também. Abre sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 18. Nós leremos o verso 18 até o verso número 20. Ou 18 não, capítulo 28, do verso 18 a 20. Mateus capítulo 28. Nós leremos do verso 18 até o verso número 20. O último capítulo aí de Mateus. Mateus capítulo 28. Escute com fé a leitura da palavra de Deus. Verso 18 até o verso 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Muito bom, só até aí nossa leitura. Se você acompanhou, e se você não acompanhou, vou fazer um breve resumo do que a gente viu. Ontem à noite nós falamos sobre os mistérios da graça e como a graça, que é um presente de Deus, um favor imerecido, é derramado nas nossas vidas. E essa graça ela é da profundidade ou do tamanho da cruz do próprio Cristo. É um sangue precioso que é pago para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados. E uma vez que essa graça é derramada nas nossas vidas, eu e você então passamos a responder isso em obediência, em gratidão pelo que Deus fez por nós. Hoje de manhã, então, nós tratamos em Romanos capítulo 8 e falamos sobre como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E isso significa que todas as coisas que acontecem na minha e na sua vida, todos os problemas, aflições, dificuldades, sofrimentos, lutos, tristezas e alegrias também, tudo isso coopera para o seu bem, dentro do plano perfeito de Deus, para que você execute o propósito de Deus na sua vida. Mesmo que você não saiba, mas o propósito de Deus na sua vida é um propósito bom, perfeito, agradável, porque é o próprio Deus que planejou a sua vida. E isso vai dar certo, porque Deus planejou isso. E esse processo está em execução. Isso está acontecendo diariamente. E por isso você vai passar por meio de adversidades. E hoje de manhã nós falamos sobre isso. Como eu e você vamos andar no vale da sombra da morte. Eu não estou falando, se eu andar, não, você vai passar pelo vale da sombra da morte. Por quê? Porque está no plano de Deus você passar por lá. Mas a diferença é que você não precisa temer. Porque o pastor está com a vara e com o cajado, cuidando de você no vale da sombra da morte. Nós falamos sobre os discípulos que estavam no barco e a tempestade vem, assola o barco, eles ficam com medo de naufragar e Jesus está dentro do barco dormindo. O fato de termos Deus na nossa vida não significa que não vamos passar por tempestades, mas significa que Deus tem o poder de acalmar tempestades. Significa que temos que aprender a confiar em Deus e obedecer a sua palavra. Uma vez que a gente entende todo esse processo, como a graça alcança eu e você, como isso vai se desenrolando nos sofrimentos, nas adversidades da vida e no dia a dia, e como todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e aqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente olha para o Evangelho e chega hoje na mensagem, que a gente percebe que as nossas vidas são transformadas. E uma vez que as nossas vidas são transformadas, a gente automaticamente vai gerar transformação no mundo em que vivemos. Vamos entender o nosso texto? O que está acontecendo aqui? Aqui é logo depois que Jesus tinha sido traído, condenado injustamente e pregado numa cruz. Quando ele é pregado naquela cruz, ele morre e parece tudo perdido. Tanto é que os discípulos fogem. Uma semana atrás, eles estavam cantando e gritando junto com a cidade, falando assim, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Messias chegou, vai livrar a gente de Roma. Passa-se uma semana, ele está crucificado, pregado na cruz, como um bandido. Os discípulos fogem e se escondem. Fala, acabou a nossa esperança. Tudo foi por água abaixo. Mas depois de 3 dias, as mulheres vão ao túmulo, porque não tiveram tempo de preparar o corpo. Elas vão ao túmulo e o túmulo está vazio. E aparece um anjo falando, por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? E Jesus aparece aos seus discípulos, reencontra com eles, e então dá as ordens do texto que a gente leu. O texto de hoje vai trazer para nós 3 ensinamentos. O primeiro deles
vai mostrar para nós o poder e a autoridade de Cristo. Como Cristo tem poder sobre todas as coisas. E o livro de Mateus, a gente já fica aí o convite para você. A gente está expondo Mateus aqui nessa igreja. Já tem, acho que 1 ano e pouco. Mas dá tempo, a gente ainda está no capítulo 12. E a gente vai chegar no capítulo 28, segundo as minhas programações, daqui a 3 anos. Então você tem 3 anos de pregações em Mateus aqui com a gente. Então vem que dá tempo. Se você esquecer isso aqui, daqui 3 anos você lembra. Mas provavelmente não vai ser o mesmo sermão, porque até eu vou ter esquecido o que eu falei nessa noite. Tá bom? Mas fica aí o convite. A gente vai ver o poder e a autoridade de Cristo. E o livro de Mateus mostra isso para a gente. Como Cristo acalma tempestades, expulsa endemoniados, ressuscita mortos, faz multiplicação de pães e peixes. E esse Jesus tem poder e autoridade sobre toda a criação. O segundo ensinamento que o texto vai nos trazer é sobre a ordem de Cristo. Ele manda a gente fazer uma coisa, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a nação, discipular as pessoas, batizar elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar essas pessoas a guardar o que ele tem ordenado nas Escrituras. E o terceiro ensinamento é que existe uma promessa da presença de Cristo por toda a eternidade conosco, que é o que a gente mais deve ansiar. Vamos olhar o primeiro ponto aí, lá no verso de número 18. Mateus 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí nós vemos que Cristo tem autoridade e poder para fazer o que ele quer, com as coisas que ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer. É simples. Vamos dar, talvez, um exemplo mais fácil você entender isso, seja você como pai, quando o seu filho pede alguma coisa, ou ele fala assim, mas eu quero chocolate. E aí, até brinquei hoje de manhã, não lembro com quem que foi, falou assim, eu queria que a gente... Mas você não quer nada, você não tem direito de querer, não. Não é assim? Você não... Querer não é poder, como dizia os mais antigos. Você não pode, você não é dono nem do seu nariz, você está querendo alguma coisa. Não paga nem suas contas. Não sei se você já ouviu isso. Se você ainda não ouviu, ou você está muito novo, ou seu pai está muito bonzinho. Mas geralmente é assim que funciona. A gente vai ver que essa autoridade de poder em Cristo é diferente. Ele faz o que ele quer, com as coisas que ele quer, do jeito que ele quer. Só que a grande diferença é que Cristo faz num plano bom, perfeito e agradável o tempo inteiro. E ele não erra em momento nenhum. Ele não falha em momento nenhum. E lembra, eu falei para vocês que têm acompanhado aí os 2 dias, falei, um é junção do outro, uma pregação é junção da outra. Então, quando as adversidades ocorrem na sua vida, é porque Deus deixa essas adversidades ocorrerem. Porque Ele tem um plano bom, perfeito e agradável para que isso aconteça. Quando o luto chega na sua família, ou alguém na sua família morre, é porque Deus tem um plano bom, perfeito e agradável, mesmo que você não entenda em meio ao sofrimento. Quando as doenças chegam na sua vida, Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para que a doença chegue na sua vida. É ruim mesmo. Mas que existe algo bom, perfeito e agradável por detrás do plano de Deus, tem. Você pode não saber, mas que tem, tem. Vamos olhar os outros textos aí. Abre comigo em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Diz assim,
mas recebereis poder, porque quem tem poder de dar poder aos outros é o próprio Deus. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Vai lá para Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versos 14 e 15. Romanos 10, 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E as coisas boas aqui é o evangelho que traz salvação. No verso de número 18, Mateus 28, Cristo fala que toda a autoridade foi dada para ele, tanto no céu quanto na terra, para fazer as coisas funcionarem como ele quer que elas funcionem. O próprio, se você parar a pensar, o próprio nascimento de Cristo, ele tinha que nascer numa cidade específica, Belém. E para isso, Deus monta um movimento no Império Romano, para que o povo precisasse se recensear, para que José e Maria estivessem no momento exato do nascimento de Cristo em Belém. Esse Deus é poderoso. Esse Deus tem autoridade para fazer coisas que você nem imaginamos. Vou dar um exemplo bíblico, e hoje nossa pregação vai caminhar nesse exemplo bíblico. José do Egito. José do Egito era um dos irmãozinhos, meio que desprezado lá, porque ele era o preferidinho. E os irmãos falavam, nós não gostamos desse cara, não. Ele é o preferidinho do papai. Vamos dar um fim nele. Vamos acabar com esse miserável. Ela ainda ganhou roupa nova. Foi o único que ganhou roupa nova. Bonita, do shopping. E o resto era tudo roupa do camelô. Vamos dar um fim nele. Ele ganhava presentes e perfumes Boticário, enquanto os outros eram Jequiti. Sabe? Aí não estava dando certo naquela família. Os irmãos, então, resolvem dar um fim em José. Só que não vão dar um fim em José, porque senão o sangue de José cai sobre a mão deles. Então não vamos matar José, não. Vamos só vender ele como escravo. E eles vendem José como escravo. Mas se você olha esse texto, Gênesis capítulo 41, abre lá comigo. Gênesis 41, do verso 41 em diante. Olha onde é que José acaba parando ali. Gênesis 41, verso 41 a 43. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. José vira autoridade sobre o Egito. Segura essa parte aí, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Segundo o ensinamento do nosso texto, Mateus 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Volta lá para o nosso texto, Mateus, para você não ficar perdido. Mateus 28. A gente vê que as vidas são transformadas para que o mundo seja transformado. Perceba, José foi vendido como um escravo. Mas agora ali no texto que a gente leu, ele é alguém que tem autoridade sobre o Egito.
Mas para isso, alguma coisa aconteceu em José. A gente vai entender isso hoje. O verso de número 19, o texto vai mostrar para a gente a ordem de Cristo, falando assim, ó, ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o objetivo nosso é fazer discípulos de cada um de nós que se declara de fato cristão. Eu e você temos que ensinar às outras pessoas quem esse Cristo é. Nós lemos o texto de Romanos falando isso. Como é que eles vão acreditar se eles nunca ouviram falar de um Deus poderoso? E como é que eles vão ouvir se ninguém tem vontade e coragem de pregar esse Deus? E como que alguém vai pregar se eles não são enviados a falar desse Deus? Eu acho que já contei aqui algumas vezes, conto de novo, um relato de uma senhorinha na China, que ela vendeu todas as coisas que ela tinha para comprar Bíblias e doar na clandestinidade. E quando chegou o momento que ela não tinha mais o que vender para comprar Bíblias, ela vendia o sangue dela no mercado negro. Ela ia lá, tirava o sangue dela, vendia a bolsa de sangue no mercado negro para conseguir dinheiro e comprar Bíblias para dar para as pessoas ler. Quando a gente olha para esse relato e olha para o nosso cristianismo moderno, a gente está meio em níveis diferentes, não é mesmo? Em níveis muito diferentes. Não sei se isso te choca, te deixa triste, arranca a lágrima dos seus olhos, mas é algo que deveria acontecer. A ordem de Cristo é clara. Prega, vai por todas as nações, discipula as pessoas, transforma o mundo através do Evangelho. A pergunta é, por que não estamos fazendo como deveria ser feito? Abre lá em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo 2, 2. Olha o que Paulo fala para Timóteo. 2 Timóteo 2, 2. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso transmite, aí olha os discípulos aí, ó, homens fiéis, também idôneos para fazer o quê? Instruir outros. Paulo não fala o evangelho parou em mim. Não, Paulo está falando, da mesma forma que eu recebi, que eu transmiti para você, Timóteo, você vai achar homens e transmitir também o mesmo evangelho. O evangelho não é feito para ficar guardado. Eu e você não devemos, como diz, segurar o que sabemos de Cristo para não passar isso para ninguém. 1 Coríntios 9, 16 diz assim, ó, se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. 1 Coríntios 9, 16 aí, ó. E aí Paulo termina falando aí no versículo, ó, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Isso aqui não é uma ordenança só para pastores, não. Isso é uma ordenança para todos aqueles que são crentes de verdade. Ai de você se não pregar o evangelho. Ai de você se não discipular de pessoas, não gerar transformação nas pessoas. Volto a falar, gente, ó, sal, você é sal. Sal tem que salgar a vida das pessoas, dar sabor na vida das pessoas, tornar a vida das pessoas um pouco mais fácil. E para isso você vai se desgastar no processo, sim. Essa é função nossa, é função nossa. Aí não dá, aí a gente fica no nosso mundo, do nosso jeito, no egoísmo e pronto.
O texto é bem claro, prega o evangelho. Voltando ao nosso texto lá de José, a gente vê que em meio às provações e adversidades, José trilha uma jornada de fidelidade inabalável aos planos de Deus. Gênesis 39, ele é assediado ali. E ele fala, eu não vou desonrar o meu Deus. Eu não vou abrir mão da minha fidelidade com Deus para ter benefícios aqui nessa terra, não. Não vou. José, como os jovens dizem, ponta firme. José fica com Deus, mesmo que ele seja jogado na prisão injustamente, que é o que acontece. Ele fala, ó, eu não vou deixar me abater por isso, não. Vou continuar em Cristo. Vou continuar em Deus. Gênesis 39, 2 e 3. Olha só. O Senhor era com José, que veio a ser então um homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E aí, olha só, vendo Potifar, que Deus era com José, em tudo que ele fazia, o Senhor prosperava a sua mão. E aí, se você olha lá, anda um pouquinho mais, Gênesis 39, 9, diz assim, ó, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade? Olha que ele fala, e pecaria contra Deus. Perceba que Deus é com José em tudo que ele faz, e as pessoas que estão de fora, Potifar, enxerga isso. Ele olha para José e fala, ele é homem de Deus, e eu vejo que tudo que ele toca a mão, Deus abençoa. Porque é visível a diferença que Deus faz na vida das pessoas. E quando a mulher de Potifar chega para cima dele, ele fala, não, eu fico com Deus, eu não vou trair Deus. E o resultado, a gente vê que ele é claramente jogado na prisão injustamente. Mas olha só, até na prisão, injustamente, verso 21 até o 23, Gênesis 39. O Senhor era com José. Ele foi benigno no meio da prisão. E lhe deu mercê diante o carcereiro, o qual o carcereiro confiou às mãos de José todos os presos. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha um carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José. Porque o Senhor era com ele, inclusive na prisão. E tudo que ele fazia, inclusive na prisão, prosperava. Por quê? Porque ele continuava a obedecer a Deus. Ele continuava a obedecer a Deus, mesmo em meio às dificuldades. O que nos leva ao terceiro ensinamento da noite. A promessa da presença de Cristo. Volta no nosso texto, Mateus 28. Mateus 28, verso de número 20. O texto diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí a promessa vem, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Cristo não fala, eu estou com vocês só até amanhã. Ele não fala, estou com vocês só nos momentos bons. Ele não fala, estou com vocês só nos momentos ruins. A promessa que ele dá à igreja é que ele está conosco todos os dias. Até quando? Até quando? Não tem mais separação. Porque se você entender que eu e você vamos morrer, e quando morrer nós vamos estar com Deus no céu, acabou. Isso significa que Deus está com você até
a infinidade do tempo. Ele está com você até a infinidade do tempo, em todas as situações, problemas, inclusive nos problemas que você mesmo se coloca por causa do seu pecado. Deus está lá. E os avisos são bem claros. Os avisos estão falando, não vive em pecado, anda segundo a ordem dele. Guarda os mandamentos, segue os meus estatutos. Está tudo aí, tudo aí. E aí a gente mesmo causa os problemas que a gente reclama. Eu e você, quando proferimos mentiras, que a gente machuca o próximo. Eu e você, quando quebramos a lei e andamos acima da velocidade permitida, causamos acidentes. Eu e você, quando no trabalho fala assim, usa EPI, equipamento de proteção, e aí você não usa, causa problemas para você. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, verso 15. Olha o que diz. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se alegra. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O texto de Hebreus fala assim, cara, obedece, ei, obedece a Deus, pratica o bem, segue as ordenanças. E aí a gente volta lá na história de José, e a gente vê exatamente isso, que a cada instante da jornada de José, a presença de Deus foi a âncora que segurou ele ali, ó. Ele num poço para ser vendido pelos seus irmãos. A gente não vê relatos de José xingando Deus, reclamando com Deus, amaldiçoando Deus em momento nenhum. Ele é preso injustamente, a gente não vê ele reclamando na prisão. Em momento nenhum. Quando ele interpreta o sonho do padeiro-chefe, do copeiro-chefe, fala assim, ó, quando você chegar lá, lembra de mim. E eles esquecem. A gente não vê ele reclamando do padeiro-chefe e do copeiro-chefe. Não vê ele reclamando com Deus. Ah, Deus, olha só, cadê o plano seu para a minha vida? O plano de Deus na sua vida está sendo executado. E você temos que entender isso. E quando as vidas são transformadas, o mundo vai sendo transformado. A vida de José é um desses exemplos. Quando a gente olha e vê claramente quando José, depois que tudo acontece, ali no Egito, passa a ter um período de fome, mas José tinha guardado todos os alimentos nos 7 anos de abundância. E no final de Gênesis, você tem um relato dele falando, ó, vocês intentaram o mal, vocês, meus irmãos, tentaram o mal contra mim. Mas Deus reverteu isso em bem, para que as vidas das outras pessoas pudessem ser salvas. Porque as outras pessoas também iam comprar alimento no Egito. As outras pessoas compram alimento no Egito.
Porque José estava lá, um homem de Deus, separado para aquela posição, para estar lá. Mas como é que ele chegou lá? Teve que passar por adversidades, problemas, tribulações, injustiças. Mas permaneceu firme na fidelidade com o Senhor. Permaneceu firme com Deus. E aí a promessa aqui em Mateus 28, 20, é que Deus está conosco em todos os momentos, em todos os dias, pelo resto das nossas vidas e eternidade adentro. Olhando para Mateus 28, a gente aprende isso aqui, ó. Que Cristo tem autoridade para transformar as nossas vidas. Ele tem poder para transformar corações duros e de pedra em corações de carne. E que bombeiam sangue e que sangram também. Cristo é capaz de transformar pessoas que não creem, como eu e você, e fazer elas acreditarem de fato que Ele é o único Salvador. Tirar eles do pecado e colocar eles num lugar que tem vida e vida em abundância. Cristo tem esse poder. E Ele nos dá uma ordem para mim e para você. Você foi alcançado por essa graça, por esse evangelho, por esse presente da salvação eterna. Então agora faz o quê? Divulga isso. Fala onde as pessoas que estão com sede vão achar a água da vida. Onde as pessoas que estão com fome vão achar o pão vivo que desceu do céu. Onde as pessoas que estão fechadas e não têm direção vão achar o único caminho, a única verdade e a única vida. Onde as pessoas estão sem saída, achar a porta que de fato vai dar acesso à vida eterna. É função nossa. É a ordem que Cristo nos dá, prega o Evangelho. Isso tem que queimar no nosso coração. Ah, pastor, mas eu não sei, então se agarra à promessa do próprio Cristo, fala, simplesmente prega, porque Ele está com você todos os dias. E se você falar que você não sabe pregar, eu vou aí dar um tapa na sua cara. Porque não é possível, você vem todo domingo na igreja, escuta isso aqui é o Evangelho. O Evangelho é um presente que você não merece, porque você é um pecador destinado ao inferno, e Deus te ama e pega você de lá e te dá a vida e fala, agora anda do jeito que tem que andar. Gravou isso aí? Se não gravou, está gravado lá, nós vamos colocar, você assiste 1000 vezes esse minuto. E aí você acha alguém na rua e prega o Evangelho. Pronto. Cumpriu a ordem. Fiz meu papel de pastor. Ufa, estava difícil. Vamos lá, o que a gente faz com o texto? Seja um agente de mudança. Eu e você somos chamados a fazer diferença na vida das pessoas. Eu e você temos que fazer diferença na vida das pessoas. Eu e você temos que deixar a vida dos outros mais palatável, mais gostosa. A pessoa tem que falar assim, nossa, eu gosto de ir na igreja, eu gosto de estar perto daquela pessoa ali, ó, porque ele tem, você pode falar energia, mas porque ele tem Deus na vida dele. E porque ele tem Deus, parece que o ambiente é leve, o ambiente é bom, o ambiente é agradável. Não tem reclamação. É um ambiente bom e propício. Segundo, ensina essa importância de servir os outros. Eu e você somos chamados a amar, ou seja, servir ao outro como você serve a você mesmo. Atue em serviço para o outro. Compartilhe o Evangelho e obedeça a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai, nós agradecemos mais uma vez a Tua palavra. Agradecemos porque o Senhor nessa noite fala aos nossos corações. Agradecemos também porque o Senhor nos chama
a mudança, a ser um instrumento redentivo nessa sociedade, nessa cultura. Nós agradecemos porque o Senhor nos usa como instrumentos vivos do Senhor, mesmo nós tendo pecado, mesmo nós sermos pecadores falhos, e muitas das vezes nós não queremos trabalhar na tua obra, não queremos divulgar o teu evangelho, nós queremos ficar no nosso mundo, na nossa vida confortável. Use cada um de nós, trabalhe nas nossas vidas, nos dê de força para enfrentarmos nós mesmos, os nossos pecados, a nossa mesmice, a nossa mornidão. Que o teu Santo Espírito frutifique dentro de nós, nos fortaleça, nos dê força e nos ajude a fazer a diferença onde nós estivermos. Trabalhe em cada um de nós. E agora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com vós hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe ricamente. Mais uma vez, obrigado por todos vocês estarem aqui. Aos visitantes, voltem mais vezes. E voltem mesmo, porque aqui agora à noite não dá para eu conversar com todo mundo. Então você tem que voltar para eu poder conversar com você, tá bom? Então volte mais vezes, venha mesmo. É bom tê-los aqui. A igreja preparou ali um caldo ali para a gente poder desfrutar dessa festa, desfrutar da alegria, comunhão com os irmãos, que já é bênção do céu já também. Então, muito obrigado por terem vindo. Ano que vem, coloca aí para a gente, por favor. Ano que vem já está agendado, dia 8 e 9 de março, segunda conferência da Fé Reformada aqui. Pastor Jairo Júnior estará conosco falando sobre adoração bíblica, certo? Ele é membro componente da Comissão de Hinos e Hinologia e Música da Igreja Presbiteriana, é quem coordena o inário que a gente tem na nossa igreja, certo? Ele é formado em música, graduado em piano, mestre em teologia, professor do Seminário Presbiteriano Brasil Central, da matéria de teologia do culto. Então a gente trouxe ele para falar sobre culto e adoração, certo? O que é um culto verdadeiro, o que é uma adoração verdadeira, o que é uma adoração bíblica. Então ano que vem ele estará conosco nesses 2 dias também, né? Que vai dar num sábado e num domingo para o ano que vem. Já deixa previamente agendado aí para estar conosco aqui. No mais é isso. Deus abençoe você ricamente. Se você é visitante e quer entrar aí no nosso grupo de informações, nas cadeiras tem um adesivinho. No adesivo tem as redes sociais da igreja, o do meio é o Pix da igreja, se você quiser dar oferta e dízimo. E o outro do lado, mas está escrito lá, e o outro do lado é o grupo do WhatsApp de informações da nossa igreja. Então, se você é visitante, entra aí no nosso grupo, que lá você vai tendo as informações das nossas programações. No mais é isso. Deus abençoe vocês. Fica na paz. Ótima semana. E vamos lá comer o caldo preparado pelos irmãos.